Eu sou Melissa Paladino, caracterizadora do Encontro com Fátima Bernardes, e hoje eu vim aqui te dar umas dicas de como usar os pincéis certos para cada função que tem na maquiagem. E eu quero te dar umas dicas de como ressaltar a área que está mais em evidência agora, que é a área dos nossos olhos. Então a gente vai focar a nossa maquiagem nos olhos. É muito importante hidratar sempre a área dos olhos, independente se você usa maquiagem ou não, porque essa área aqui é um pouco fina, sensível, então ela costuma envelhecer mais rápido. Podemos começar pelas sobrancelhas. Se você tem a sobrancelha com falha em algum local, ou no início ou no final, a gente pode começar preenchendo esses locais para dar uma impressão de que ela está mais certinha. Importante você ver aqui onde ela deve começar, que é encostando essa parte aqui no nariz. Aqui é o início dela, e onde ela deve terminar, que é ainda se apoiando aqui no nariz, é aqui que ela deve terminar. Então você pode fazer uma marcação com lápis de sobrancelha ou com outro lápis que dê alguma marca aqui para te basear aonde você começa e onde você termina. Eu tenho aqui um lápis cor de sobrancelha, você pode usar sombra marrom com um pincelzinho para poder preencher esses espaços. Eu vou fazendo como se fossem riscos, para preencher aqui onde tem alguma possível falha. Com essa escovinha depois, você vai esfumar o que você fez. Com um pincel mais compacto, você vai escolher a primeira cor que você vai passar nas suas pálpebras. Aqui é o côncavo dos olhos, e é onde o pincel entra e a gente faz aquela profundidade. Tem pessoas que não têm isso profundo, elas têm o olho mais plano. Então, esse efeito aqui, que a gente marca essa área do côncavo, é o que dá mais profundidade aos olhos. Eu vou passar uma sombra mais telha, cor de telha. O meu pincel entra aqui nessa área, ó. É até aqui que eu tenho que vir. E não só aqui embaixo, porque quando a pessoa pinta só aqui embaixo, quando ela abre o olho, some. Então, se ela subir mais um pouquinho, vai ficar mais evidente. Ainda com o pincel fofinho, só que um pouco mais fofo que aquele, eu vou pegar uma cor mais escura do que essa aqui. E vou me preocupar com a parte externa dos olhos, somente. Fazer um movimento como se fosse um V, deitadinho assim. Vou pegar uma cor mais escura, esse aqui ainda tá bem laranja. Vou pegar uma cor mais marrom. Se você quer um pouco mais escuro, você ainda pode vir com o mais escurinho e colocar aqui por cima. A gente sobrepõe as cores da sombra. A gente vai criando camadas por camadas. O pincel sempre faz um movimento meio giratório rapidinho, sabe? Para não ficar marcado demais. Eu não estou molhando meu pincel, estou só aplicando esse pincel na paleta de sombra e vindo aqui para os meus olhos. Percebe que eu estou dando profundidade aqui aos meus olhos? Com esse pincel aqui agora, que se chama chanfrado, ele tem um sentido assim. As cerdas dele têm um sentido que sobem. Com esse pincel,
eu vou fazer a marcação daqui de baixo e vou subir aqui. Eu vou usar o meu pincel chanfrado, vou molhar num pouquinho de água, vou molhar na minha sombra marrom ou preta, de acordo com o que você deseja, e vou riscar aqui rente aos meus cílios inferiores, seguindo esse sentido aqui. Pincel mais compacto de sombra, eu vou esfumar esse risco que eu fiz. Aqui você esfuma e vai subindo. Conforme for acabando aqui, você vai subindo um pouquinho. Perceba como os meus olhos já estão mais marcados. Você pode dar leves batidinhas com esse pincel e depois você vai usar a base da sua cor, do seu tom. Eu vou usar com um pincel menor porque eu só estou trabalhando na área dos olhos. Se eu fosse trabalhar o rosto inteiro, eu usaria um pincel de base maior. Eu tenho uma surpresinha para vocês. E a surpresa que eu tenho para vocês é que eu vou ensinar a colar cílios postiços. Já que o nosso olhar vai ficar em evidência total, vamos dar foco nos olhos total. Eu tiro o cílio da caixinha, pego um pouquinho da cola, coloco aqui, posso usar a palma da minha mão, e vou passar essa raizinha aqui dos cílios postiços na cola. E vou deixar secar um pouco, até a cola começar a perder um pouco da coloração branca. Agora, uma dica que eu vou te dar. A gente não vai colar os cílios com o rosto pra frente. A gente vai colar um pouquinho inclinadinha e ao invés dos cílios estarem rente, assim, bem retinhos, a gente vai dar uma inclinada também. Então, eu vou inclinar o rosto e os cílios. E vou apoiar os cílios aqui no meinho dos meus olhos, em cima do cílio natural. Apoio o canto externo. E logo em seguida, apoio o canto interno. Você vai unindo o postiço com o seu. Olha a diferença, gente. Uma baita diferença, né? Também acho. Vamos colar o outro agora. Se precisar, você corte um pouquinho dos cílios, meça antes, para ver se é do tamanho dos seus olhos, senão o cílio vai ficar para fora, não fica legal, tá? Aqui e aqui na parte interna. Então, apoia no meio, cola a parte externa e depois cola a parte interna. Deixa secar um pouquinho e depois você vai unindo os postiços aos seus cílios. Eu vou usar um delineador líquido para completar esse espacinho que tá aqui entre os cílios e meus olhos, que ficou meio clarinho. Mas você pode usar um pincel de delinear, que é fininho, molha, passa na sombra preta ou marrom e complete esse espacinho. E agora eu vou passar máscara de cílios nos meus cílios postiços.
Se eu não fosse usar máscara, eu usaria um pincel desse aqui, que tem as cerdas que a gente chama de dual fiber, que são duas fibras, uma mais escurinha e outra mais clarinha. E aplicaria a base no meu rosto inteiro, fazendo movimentos circulares, incluindo o pescoço, aqui, atrás da orelha, testa, pescoço, próxima orelha, próxima linha de nascimento do cabelo, com cuidado para não sujar aqui a raiz do cabelo. Aplicaria esse mais gordinho e molinho, eu usaria porque eu não vou usar, porque eu vou usar máscara, né, de proteção. Mas eu usaria esse aqui para um pó compacto com movimentos circulares no meu rosto todo. O blush eu usaria um pincel também fofinho, só que um pouco menor. Passo no blush e vou me ater aqui, amassando o meu rosto, nesse ossinho aqui. Movimentos circulares. Se você quiser um efeito mais bronzeadinho, você também pode passar aqui perto do seu nariz. Sabe quando a gente pega uma corzinha de praia, de sol, e fica aqui um pouco vermelhinho? É o que a gente chama de dar uma saúde. Já que não vamos usar batom porque estamos todos de máscara, a gente pode caprichar no hidratante labial. É porque a gente não vai usar batom que a gente vai deixar nossos lábios esquecidos. Olha, gente. Não é porque agora eu vou viver de máscara por aí que eu não preciso estar com os meus olhos maquiados. Vê se não faz muita diferença.